Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática e suas tecnologias para ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc-Ação. Eu sou o Silvio, seu professor de matemática. O tema da nossa aula de hoje é sobre progressão geométrica, conteúdo importante para vocês estudantes do ensino médio. Tudo jóias? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Jovenzinhos, dentro da matemática é sempre gostoso a gente citar essa ideia que nós temos uma cartilha, né? Assim, a receita do bolo. E a nossa receita do bolo aqui, é a habilidade da BNCC, tá bom? Porque aí você tem assim, uma boa referência, né, de como seguir os seus estudos, mesmo assim, não estando aqui diante da telinha com a gente, tudo bem? O nosso objetivo hoje é falar de progressão geométrica, PG, a famosa PG. Já tivemos algumas aulas a respeito de PA, da progressão aritmética, né? E começamos aqui então agora com PG, progressão geométrica, beleza? E é o seguinte, vou tentar com vocês aqui dar um pouquinho das teorias, né? E resolver equações, resolver situações, problemas, onde está envolvendo essas progressões geométricas aí, tudo bem? Vamos lá então? Então tá aí, super jovem, tudo bem? Todos vocês, né? Progressão geométrica, essa é a nossa temática, mais conhecida para os íntimos aí da matemática, né? Ou da boa temática, como PG bonitinho, tá bom? Meu dom é o seguinte, eu gosto, dentro da matemática, ainda mais com vocês, assim, meus coleguinhas, né, de ensino médio, começar com números, que a matemática, de certa forma, acaba indo para esse caminho, né? E eu vou começar com a seguinte sequência, eu tenho essa aqui, percebe-se que 2, 6, 18, 54. Eu poderia continuar aqui, né? O que eu posso observar junto com você aqui? Que entre 2 e 6, quantas vezes, né, ou quanto eu acrescentei? Bem, eu poderia pegar um fator aqui, chamado fator, né, ou razão, tá, de multiplicação. Por exemplo, 2 vezes 3 vai dar 6, tá. Mas e para o 18, professor Silvio, isso funciona também? Vamos ver? 6 vezes 3, 18. Uai, funcionou. E 18 vezes 3, 54. Ok? Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Daí o nome razão, tá ok? Ou quociente. Se eu fizer 6 dividido por 2, vai dar 3. Ou 18 dividido por 6, vai dar 3 de novo. Ou 58 dividido por 18, 54 dividido por 18, no caso, né? Vai dar 3 também. Percebeu? Então, se eu faço, seja indo multiplicando, ou seja voltando dividindo, eu sempre vou ter o elemento 3 como elemento fixo dessa operação, né? E nós damos um nome para isso de quê? De razão. Fechou? Tá? Ah, professor, mas tá legal, mas eu queria ver mais um. Pode ser? Vamos ver mais um. Tá aqui para você, esse outro. 8 menos 16, 32, menos 64. Ah, professor, mas aí, agora apareceu o sinal de menos. Como é que fica isso? Como é que fica essa ideia, meu dom? Vem cá, meu jovenzinho, vamos ver como fica, né? A ideia não mudou, não. Eu penso o seguinte, se tem um sinal de menos, e aqui eu estou vendo mais e menos e tal, eu tenho que lembrar daquelas regrinhas da matemática básica. Sinais iguais, numa multiplicação, sempre mais. Sinais diferentes, fica menos. O amigo do meu amigo é meu amigo. Sinais iguais fica mais. Dá até aí uma musiquinha, né? Deu mais, porque os sinais são iguais. Se fossem diferentes, teria dado quanto? Teria dado menos. E foi o que eu pensei aqui, quando eu coloquei para você isso aqui. E vou te montar aqui a tabelinha para facilitar a ideia. O primeiro termo dessa sequência qual é? O 8, não é? 8 vezes menos 2, menos 16. Beleza, escrevi para você. Só que menos 16 vezes menos 2, sinais iguais, dá mais 32. Aí ficou então 32 vezes quem? Menos 2 de novo. Oba! Sinais diferentes, fica menos. Então, indiferente se o número fixo, né, que eu chamei de razão, seja ele positivo ou não positivo, tá? O que importa é que sempre o segundo número, né, ele é o quê? O resultado de um produto com o primeiro e um valor fixo. O terceiro valor, ele é o resultado do segundo com esse valor fixo. O quarto valor é o resultado do terceiro número com esse valor fixo. Viu? Então, criou-se uma sequência curiosa, né? Uma sequência que existe esse padrão, tá ok? De resultados. Fechou? Isso é o que nós chamamos de progressão, literalmente, geométrica. Por quê? Em ambos esses exemplos, conforme você pode ver,
Surgiu uma lei de formação. Eu criei essa regrazinha bonitinha para vocês. Foi ou não foi? E aí, jovencinhos, é onde vem, né, as nossas teorias. Posso agora colocar uma teoria para você? Pode, professor Silvio. Progressão geométrica é o quê? Cada número que você viu na sequência, a partir do segundo, foi igual ao anterior, que foi sendo multiplicado por um número fixo. No primeiro caso, 3, positivo, né? E no segundo caso, o 2, negativo ou não positivo. Fechou? Dom, essa é a PG. Sejam bem-vindos a ela, progressão geométrica, tá? Aí fica a teoria. Progressão geométrica é uma sequência de números não nulos, né? Em que cada termo posterior, o cara que vem depois, a partir do segundo, é igual ao anterior, multiplicado por um número fixo chamado razão da progressão. Viu quanto foi mais legal colocar para vocês, né, os valores primeiros antes da teoria? Que a teoria às vezes ela é um pouco carregada, né, mas ela procura exatamente expressar o que você acabou de fazer em valores, tudo bem? Aí eu trago para a nossa linguagem matemática, né, que é isso aqui. Primeiro termo de uma PG, segundo termo de uma PG, enésimo termo de uma PG, que eu não sei quantos elementos, né, eu vou ter, tá ok? Dentro dessa sequência matemática que eu estou mostrando para vocês, não é? E aqui para você um exemplozinho anterior. 2, 6, 18, 54. 2 representa o primeiro termo, o 6 representa o segundo termo, o 18 representa o terceiro termo e o 54 o quê? O quarto termo. E qual é a razão disso aí, professor? Para ter dado tudo legal, tudo beleza de Creuza aí, essa coisinha, né? Vou te mostrar. A razão é 3. Quer ver? Bora ver rapidão que você aí e eu de cá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Eu poderia te dizer aqui agora, e até escrever, se possível, o outro termo seguinte, que seria 54 vezes 3, 162 aí no seu papel, no seu caderno bonitinho. Tudo bem? Essa teoria, ela está toda expressa, literalmente, nesse resultado aqui, ó, nessa distribuição da PG aqui embaixo, né? Que a partir do segundo vai ser igual ao anterior, vezes quem? Um valor fixado, chamado de razão da progressão. Beleza, Creuza, beleza? Viu que não é o bicho papão? Viu que é super suave, super de boas? Jovens, muita atenção. Eu estou fazendo exatamente isso aqui, ó, tá? O segundo termo é igual ao primeiro vezes a razão. O terceiro termo é igual ao segundo vezes a razão. O quarto termo é igual ao terceiro vezes a razão. E assim por diante. Daí, então, a expressão n-1, tá? Esse n ele pertence aos naturais, com esse asterisco bonitão, quer dizer que são os naturais, né? Não colocando zero. Quem são os naturais? O número que você fala de forma tranquila. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. São números naturais, né? E esse Q, chamado de razão, pertence aos reais. O que são os reais, professor Silvio? É tudo aquilo que vem na sua cabeça. São os números inteiros positivos e não positivos, são os números racionais e irracionais, e por aí vai. Tudo bem? Tá? Olha só o que eu trouxe para você. Vamos escrever então dessa maneira? Ó, olha a razão. Viu que ela era pouco? 6 dividido por, né, 18 dividido por 6, igual a 3. 54 dividido por 18, né? E eu fui fazendo aquelas continhas para vocês, igual a 3. Tá? Então, a razão nada mais é do que o segundo pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo, ou o quarto pelo terceiro, e assim por diante. Por isso que eu coloco esse enésimo termo de uma PG, que eu não sei quantos eu tenho. Fechou? Dom, essa teoria, ela é interessante, né? Tá aqui a razão para você, a razão é Q, chamada de Q, que é o resultado fixo, né? Tá? E aí eu vou colocar para você aqui, então, um pouquinho de cada coisa. Vamos brincar, né? É um comecinho de história, tranquilo. Vamos brincar um pouquinho. Olha só, vamos escrever uma PG de 6 termos, em que o A1 é igual a 5, o primeiro termo dessa PG, e o Q vale 4. Depois dessa conversa, você já pegou o lance, sabe que é isso aqui. Então, o segundo termo é o primeiro vezes quem? Vezes a razão. O terceiro termo será quem? O segundo vezes a razão. O primeiro termo está aqui, 5. A razão vale quanto? 4. Primeiro termo, 5. Ok. Segundo termo, primeiro vezes a razão. 5 vezes 4, 20. Terceiro termo, né? Segundo vezes a razão. 20 vezes 4, 80. Quarto termo, terceiro vezes a razão. 80 vezes 4, 320. Vamos conferir nem em casa, hein? Está tudo certo. Essas continhas bacanas do professor Silvio, tá bom? Ok?
E quinto e último termo, não menos importante, claro, né? Vai ser quem? O quarto termo vezes a razão, 320 vezes 4, no caso, 1.280. Escrevendo, então, essa sequência, essa PG, ela fica assim, ó, tá? Ah, e tem um sexto termo, né? Porque ele pediu para fazer seis termos, no caso, 5.120. Escrevendo, então, essa PG, ela fica aqui, ó, 5, 20, 80, 320, 1.280, 5.120. E se fosse 7 termos, eu continuaria essa brincadeira com você até o fim de nossos dias aqui em matemática. Tudo bem? Beleza? Dom, olha outro bacana para vocês, né? Vamos escrever um PG de 5 termos em que eu tenho essa expressão, e aí eu coloquei para você, a razão é 2 e o primeiro termo é 10. Esse aqui é para a gente brincar aqui agora mentalmente comigo. Não são 5? Primeiro já é 10. Segundo, 10 vezes 2, 20. Terceiro, 20 vezes 2, 40. Tá vendo, ó? E aí eu coloquei para você. Quarto, 40 vezes 2, 80. Quinto, 80 vezes 2, 160. Então, já que você pegou as mães do jogo, como é que funciona, né? Então, foi possível fazer nesse formato para você, tá? Professor Silvio, e se de repente o primeiro termo fosse 15 e a razão fosse 3? Não seria diferente. 15 primeiro, vezes 3, 45, vezes 3, 135, vezes 3, 405, vezes 3, 1.215. E assim sucessivamente, quantos termos ele pedir para que eu escreva essa PG. 5, 6, 7 termos e coisas, tá bom? E por último aqui, caso o primeiro seja 3 e a razão seja 10. Esse eu achei interessante também. Ó, o primeiro é 3. 3 vezes 10, 30. Vezes 10, 300. Vezes 10, 3.000. Vezes 10, 30.000. Só aí colocando uns zerinhos a mais aí do seu lado. Tudo bem? Super jovem, tranquilos? Não é? Esse aqui é um desafio. Trouxe para você. Vou passando os slides passo a passo, tá? E vou comentar mais no final com vocês. Ele deu uma sequência x, 3x mais 2 e 10x mais 12. E ele disse que isso aqui é uma PG, uma progressão geométrica. E pede para que a gente faça o cálculo ou calcule o valor desse x, não é? Então, é o seguinte, ó, a razão você viu lá atrás, que é o segundo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, quarto pelo terceiro e assim por diante, não é? Então, usei esse recurso. Eu peguei o segundo, dividi pelo primeiro, o terceiro, dividi pelo segundo. Olha só o que eu fiz com vocês aí, não é? E aí eu fui buscar uma outra informação sua que você vem adquirindo ao longo dos seus estudos aí, do colegial, do ensino médio, né, do ensino fundamental e do ensino médio aqui com a gente, né? Que é a ideia de razão-proporção, tá? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Fazendo isso, olha que legal como ficou, né? Multipliquei cruzado, literalmente, né? Tá? Então, 3x mais 2 vezes 3x mais 2, x vezes 10x mais 12. Fui brincando de fazer continhas, né, distributiva, propriedade distributiva da multiplicação, né, como o professor de matemática costuma dizer, tá bom? Depois fui eliminando aqueles em comum, tá, conforme você pode ver, tá? E na sequência, eu fui chegando nesse resultado, que o 4 é igual a x ao quadrado. Vai direitinho, tira um print legal aí da telinha, tá bom? Tá? Sabemos que eu quero saber o valor de x, só que ele está ao quadrado. Então, vou colocar ambos os elementos, né, da igualdade dentro de uma raiz quadrada. Raiz quadrada de x é igual a x, e a raiz quadrada de 4 é o quê? Mais ou menos 2. Seja o mais 2 ou seja o menos 2, colocando aí dentro dessa informação, eu vou definir o quê? Essa PG. Tudo bem? Posso ter uma PG usando mais 2? É só substituir aqui e escrever essa PG, não é? Ele não pediu para escrever, só pediu para calcular o valor de x. Ou, de repente, tá, eu posso usar o menos 2 e escrever uma outra PG, onde o x vale menos 2, tá bom? Essa brincadeira eu deixo para você fazer aí na sua casa, né? Com seu lápis, caderno e caneta na mão, tá bom? Meu querido, ó, particularmente é isso. Bons estudos para vocês, tá? Torço para que você continue estudando mesmo. E hoje a gente fica por aqui, tá? Mas continue os seus estudos, porque você é estudante do ensino médio, tá? E eu conto com você até uma próxima vez. Até a próxima. Forte abraço.